Bom, pessoal, antes da gente falar de microfone, a gente precisa é, passar por alguns pontos aqui. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre microfone, a gente tem que passar sobre alguns conceitos de som, né? Tudo vibra, né? A ciência moderna diz, né? Que, enfim, o som é essa resposta cerebral para a diferença de pressão. A visão é a resposta cerebral às ondas eletromagnéticas em forma de onda de luz, sabe? De onda luminosa, né? A energia eletromagnética em forma de onda de luz, né? Tá tudo vibrando, né? São as células dos seus olhos que estão vibrando, né? Na frequência dessas ondas que são recebidas. Assim, os ossinhos, as células dos ossinhos do seu ouvido, né? Estão vibrando, né? De acordo com essa pressão, a diferença de pressão sonora, né? Tudo vibra, né? Então são ondas, né? E vamos usar aqui o exemplo de uma corda de um violão, né? Ela está esticadinha. Se você belisca essa corda, né? Ela varia entre dois movimentos, né? De compressão e rarefação. Compressão e rarefação, né? Ou seja, ela se move transferindo energia para as moléculas que estão perto, criando uma alta pressão, e depois ela relaxa, criando uma baixa pressão, né? E assim a energia vai viajando pelas moléculas, né? Tem esses dois movimentos, compressão e rarefação, né? E assim, formando essa onda, né? Por isso que o pessoal fala muito em waveform aqui, né? Vamos fazer o gráfico, né? A forma da onda. No plano cartesiano, aqui o eixo x, o eixo y, o eixo x do tempo, né? E o y justamente da amplitude, né? Dessa intensidade. A gente já vai falar sobre isso, né? Vou sobrepor algumas ondas aqui. Uma onda, sobrepor outra onda. O que eu quero falar com esse desenho, né? São 5 aspectos interessantes a respeito do som. A amplitude, que eu estava falando agora, é medido em decibéis. A amplitude nada mais é que o volume, a intensidade. Ou seja, quanto maior essa distância do eixo x, né, maior essa variação, mais ampla, mais intenso, né, maior o volume. Quanto menor, menos intenso, né. Aí aqui a gente já fala de frequência, e confundir as duas coisas é muito comum. A frequência é medida em Hz, né? Define se o som é grave ou agudo, né? É justamente a altura aqui, quão se repete, né? O quão frequente é essa onda, né? Essa aqui é bem frequente, isso quer dizer que ela é bem aguda. Essa aqui é menos frequente, né? Ela é mais grave. Não tem a ver com intensidade. Essa aqui é muito intensa e mais grave, ela é maior e se repete pouco. Esse aqui é muito aguda, mas pouco intensa. Por isso que está errado a gente falar, esse volume está baixo, o certo seria falar, o volume está baixo, o volume está alto, né? Mas a música está alta, a música está baixa, quer dizer que a música está grave, a música está aguda. Entende a diferença, né? Então, quando a gente quer falar de volume, a música está intensa, né? O volume está intenso. Interessante diferenciar dessa forma, né? E agora, quando a gente for falar da voz masculina, que é geralmente mais baixa, né? E a voz feminina geralmente mais aguda, né? Dando um exemplo aqui de como usar a questão da frequência, da altura, né? E a gente tem também, ó, a harmonia, conteúdo harmônico, né? Justamente que característica é essa, né? Que frequência é essa, né? Dó, ré, mi,
Sol, Lá, Si. Vou botar Dó de novo aqui. A harmonia, né, é justamente o timbre, né, esse conteúdo harmônico, né, como diferenciar o Dó, né, de um trompete, de um Dó, de uma guitarra, né, qual que é a diferença? São os harmônicos, né, quando a gente toca uma nota, digamos um Dó, em um instrumento, não sai simplesmente só essa onda, né, saem vários intervalos, né, saem vários harmônicos, né, o que são intervalos? Digamos que essa nota fundamental, né, esse tom seja o Dó. Saem intervalos, né, saem uma terça, uma quinta, né, por exemplo, de Dó a Ré é uma segunda, de Dó a Mi uma terça, de Dó a Fá uma quarta, e assim sucessivamente até Dó de novo, de Dó a Dó é chamada oitava, né, por isso que o pessoal fala, uma oitava acima, uma oitava abaixo, né, tem a ver com isso. E o que diferencia o som de um instrumento, o som de uma voz, são justamente os harmônicos, né? São esses sons que saem organicamente juntos, né? Esses múltiplos que vêm junto, né? Quando a gente toca uma nota, né? Como eu disse, a nota não é pura, digamos, né? Ela sai com esses intervalos, né? Que compõem justamente esse tipo, né? Esse aspecto do som. A gente tem a fase, né? A fase é justamente, digamos, o momento em que está essa onda, né? Eu vou colocar ela aqui em momentos diferentes, né? É a mesma onda, mas em momentos diferentes, né? Em fases diferentes. A fase é muito utilizada se a gente sobrepuser essas duas imagens, vai dar zero, né? Porque justamente elas vão se anular, né? São momentos opostos, né? Ao mesmo tempo, né? A fase é muito utilizada quando a gente quer isolar uma voz, né? Pegar só a voz de uma música, né? A gente anula a fase do restante das frequências do instrumental e retira a voz. Ou o contrário, né? Anula só a fase da voz, né? É, enfim, um conceito interessante para trabalhar justamente essa função. E em quinto lugar, o envelope, né? São justamente os momentos de um som, né? A gente tem uma onda sonora aqui. Digamos um grito, ei, né? faz esse gráfico lá no software, né? A gente tem um envelope que são esses momentos, né? Esses 4 momentos, né? O ataque, esse momento inicial, né? Até atingir o ponto máximo de volume, o decaimento, que é o tempo que leva até a onda se estabilizar, a sustentação, que é esse tempo de andamento sustentado final, né? E o release, essa soltura, né? Esse momento que leva para a onda terminar de se dissipar. Enfim, são alguns termos para você se referir a determinados momentos, né, onde trabalhar, né? Como, por exemplo, a gente vai trabalhando com um compressor, né? Que justamente vai ter esse efeito de trabalhar essas partes, né? De mexer no som, né? Buscar um resultado diferente do que foi gravado. É interessante conhecer esses momentos, né? Da onda, do som. Qual que é a diferença entre mono e estéreo? É um sinal, outros são 2 sinais. Um amplificador é assim, é um equipamento. Um som mono é um som que só tem um sinal. Um equipamento mono, um exemplo é um amplificador, já vou mostrar. Um som estéreo, ele tem 2 sinais, né? Um exemplo de dispositivo é o CD, o DVD, né? Tudo que tem 2 alto-falantes, né?
Olha como é que é o esquema. É um sinal só indo pro alto-falante. Isso é um som mono. Agora um som estéreo, né? Aí se você ligar um som mono num som estéreo, esse mesmo sinal vai se duplicar e sair nesse som estéreo, que tem dois alto-falantes, né? Nossa, tá horrível, meu Deus. É o mesmo som que tá saindo, mas só que duplicado, né? Isso aqui é um som mono, isso aqui é um aparelho, né? Mono é um aparelho estéreo. Agora, quando a gente liga, olha aqui como é que é o som estéreo, né? Eles são dois sinais distintos. Aí quando você está num aparelho estéreo, você ouve cada alto-falante sai um som distinto, né? Quando você bota no fone de ouvido, né? Cada ouvido recebe um som diferente, tem todo um desenho, às vezes a bateria faz uma virada assim, parece que o som caminha dentro da sua cabeça, sabe? Enfim, se a gente bota um som estéreo num som mono, né? Saem justamente os dois sinais no mesmo alto-falante, né? Dependendo, às vezes pode até cancelar a fase e o alto-falante não tocar determinadas notas, né? Justamente porque se sobrepôs e está saindo no mesmo alto-falante, né? A mesma bobina realizando é um único alto-falante, que é o que eu quero dizer, né? Um amplificador. O amplificador ele é mono porque ele só tem um alto-falante, né? Por exemplo, um cubo de baixo, né? Um contrabaixo. Ele só tem um alto-falante, né? Mas aquelas boomboxes, né? Aqueles estéreos, né? Aqueles toca-fitas que o pessoal usava até no ombro, né? Que é um alto-falante só, né? Aqui são dois alto-falantes. O que mais? Fone de ouvido, né? Beleza, pessoal?